14:10. Proteja o seu coração, amém? No ano de mudanças, uma das coisas que nós temos que proteger é o nosso coração. A gente vai ver que o que nos impede de buscar as grandes mudanças são os inimigos de dentro. Os inimigos de dentro são muito fortes, e por causa deles não tomamos decisões, e por causa deles não subimos os degraus, e por causa deles nós não crescemos. Todos nós vamos chegar a essa conclusão. Chega um tempo que é exigido de nós um crescimento, é exigido de nós muita renúncia, é exigido de nós o quebrantamento vindo da parte do Senhor, e nós vamos compreendendo a graça de Deus por dentro e não por fora, amém? Você pode dizer para o seu irmão, transformação é por dentro e não por fora. Por dentro, começa de dentro para fora. É por isso que o templo, quando foi construído de dentro para fora. Isso é uma coisa muito tremenda. Então nós vamos ver que é importante proteger o nosso coração. A Bíblia diz o seguinte, nesse texto, Provérbios 14:10, parte dele: cada coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou numa outra versão: de tudo quanto guardares, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Provérbios 14:30 diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, se o seu coração estiver bem, tudo em você vai estar bem também. Aleluia? Temos que guardar o coração. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: é que ninguém aqui é cardiologista, mas nós sabemos que o coração é importante. É por isso que a gente tem que perguntar de vez em quando: como é que está seu coração? Ou você olhar no espelho: como é que está seu coração? Eu parei para perguntar hoje: como é que você está? Ou você só penteou os cabelos, passou aquela maquiagem, ou você disse assim: como você está bonito hoje? Aí nós temos que perguntar: como é que eu estou? Como é que está seu coração? Ou fazer como Davi: eu estou no meu coração, vê como ele está, sonda-me, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 27:19: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Aleluia. O teu coração reflete quem você é. O seu coração diz quem você é. A sua voz diz quem você é. A maneira como você senta, está sentado, diz quem você é. Porque o corpo fala. Não é isso, Michele? O corpo fala. A linguagem não verbal é a linguagem do coração. Por isso ela é tão importante para a nossa vida. Então quer dizer para você que não são poucas as pessoas que andam feridas pela cidade. É só ver as suas faces, e é só ver o que está estampado nos seus rostos. Você conversa com alguém e essa pessoa começa a contar um ponto de ônibus para você, você nem tem nada a ver com a vida dela, e ela começa a falar de tantas coisas. Ela está expressando o que o coração dela está vivendo, quanto ela está sofrendo. Não acontece isso às vezes, Maria? Irmã Lúcia, posto de saúde, de repente as pessoas estão ali comentando, falando na irmã Lete, dizendo como o seu coração está. Mas
Nós temos muitos corações aqui nessa noite. Estão batendo, estão sentindo, estão vivenciando, estão recebendo essa palavra. Mas, amados, as maiores causas das feridas do coração são decepções amorosas. As maiores causas feridas são decepções amorosas. Pense. Questões, né? De repente você investiu todo um relacionamento e a pessoa te traiu, você se decepcionou. É ruim, né? Difícil. Outra coisa, sonhos despedaçados. Você lutou por algo e de repente não conseguiu conquistar e aquilo foi roubado de você. Como nós cantamos, por onde foram embora. Uma outra coisa, luto pela morte de pessoas amadas. Às vezes o luto continua no coração da pessoa, não se superou aquilo ainda. É difícil. O luto na vida de algumas pessoas é 6 meses, às vezes 1 ano, mas há pessoas que levam isso para a vida toda, né, Chanel? Durante um tempo. E aí, isso acaba trazendo dificuldade, como aquela senhora que a gente conheceu lá no Rio Grande do Sul. 8 anos. 8 anos sentindo a falta e a perda do sentido da vida. Ela está vivendo como se tivesse um membro amputado e não superasse a perda daquilo. Difícil. Difícil mesmo. Carreiras interrompidas. Pensou? Algo se interrompeu na sua vida. Outra coisa, acidentes traumáticos. Isso aqui é difícil. Ingratidão de amigos. Diga para o seu irmão, é difícil. É difícil. Outra coisa, injustiça sofrida. Sabe quando você é injustiçado? E você vê que não foi bem assim. E seguindo aqui, perda de bens estimados. São questões da vida, mas as consequências são imediatas. Diga para o seu irmão: olha, quando isso acontece, existe uma perda de humor, perda do astral. O astral está baixo, a pessoa ficou baixo o astral. Perda da alegria, perda do ânimo. A Bíblia diz que Ana era uma mulher que não tinha ânimo, porque não tinha filhos. Depois que Deus falou com ela, ela passou a ter ânimo, começou a se alimentar e voltou ao seu estágio normal. E aí depois ela engravidou e trouxe Samuel como oferta ao templo. Mas ela não tinha ânimo, porque tinha uma ferida, porque não tinha filhos. Outra coisa, perda do prazer em relacionar-se. Quando as feridas vêm, também há uma perda relacional em uns com os outros. Diga para o seu irmão: perda da motivação. Eu não tenho motivo para nada. Tenho motivo, não sinto vontade. Perda da esperança de voltar a sonhar. Então diga para o seu irmão: proteja o seu coração, querido. Essas coisas. Aleluia. Então tudo isso que eu falei, traumas, feridas, são agentes de tristeza, de sofrimento e desgraças nas vidas das pessoas. Então,
proteja o seu coração de algumas setas. A primeira delas é a ansiedade. Você não pode ser uma pessoa ansiosa. A ansiedade traz dificuldade. Aleluia. Em nome de Jesus. A dificuldade traz ansiedade. E a ansiedade, ela não vem de Deus, amém? A ansiedade acaba sugando a sua energia. Você acaba vivendo, querendo um futuro que ainda não aconteceu, e isso traz uma perda muito grande. A palavra de Deus diz que nós devemos levar as nossas cargas ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de vocês, de mim. Então proteja o seu coração. Então o coração ansioso deprime o homem. Então é sofrer por antecipação. O coração ansioso rouba a paz da pessoa. Gente ansiosa não tem paz. Você está esperando uma notícia e é muito boa, e aquilo não vem. E você fica ligando. Vai chegar quando? Já saiu? Como foi? Até que chega. Aí chegou, até que vem outra coisa para você ficar ansioso. Ficar ansiosa. No nome de Jesus. Outra coisa, proteja o seu coração da maldade. Provérbios 17:20. O homem de coração perverso não prospera. Então, o coração malvado nos leva a semear nossa própria dor, e o coração perverso nos rouba a bondade. Coração perverso. O coração malvado leva a pessoa a semear a própria dor, e o coração perverso rouba a bondade. Se existe algo que não pode estar no nosso coração, é maldade. Amém? Como imagina na sua alma, assim ele é. O homem é aquele que pensa de si mesmo. E a maneira como a gente pensa de si mesmo é o que nós expressamos. Então, a maldade que está em mim faz parte do meu estilo de vida. É o que eu libero, porque tudo vem do coração. Para Deus está olhando o nosso coração nesse instante. Está olhando o nosso coração. Em nome de Jesus. Outra coisa, proteja o seu coração da dureza. Diga para o seu irmão, amolece o coração. Provérbios 28:14. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O coração endurecido nos furta a possibilidade do melhor, do belo e do bom. Pessoas que são duras de coração perdem a perspectiva de ver o melhor de Deus, o bom de Deus e o belo de Deus. Então o coração duro rouba da pessoa a sensibilidade. Pessoas endurecidas perdem a sensibilidade, perdem a empatia. Empatia significa me colocar no lugar do outro, é ver o mundo do outro com os olhos do outro. Eu vou enxergar do jeito que ele está enxergando. E é aí que a gente se torna mais altruísta. A gente consegue enxergar. Porque quando a gente começa a olhar, a interpretar, só ver por fora. Agora quando você começa a olhar por dentro e ver com os olhos do outro, puxa, também assim, eu posso compreender por que isso aconteceu. E aí meu coração também se enche da graça, do amor de Deus, que é isso que eu tenho que liberar. Aleluia. Ser sensível. Proteja o seu coração da arrogância. O
Obadias 1:3, a arrogância do seu coração tem te enganado. O coração arrogante nos distancia das pessoas. Já ouviu falar, fulano é arrogante demais. Cara, muito arrogante, tá doido? Isso que é o bonzão. Você não diz assim? Você não fala assim, cara, fulano é arrogante demais. Mas eu não quero ficar muito com ele, não. Meu Deus, pastor é arrogante demais. É desse jeito. Mas a gente tem que proteger o coração da gente nessas coisas. Aleluia. Então o coração arrogante rouba a humildade. Humildade significa você se colocar abaixo. Estar abaixo. Se colocar abaixo. Aleluia. Dá uma olhadinha pro seu irmão lindão aí, para essa mulher do seu lado aí também. Proteja o seu coração, diga para ele. Diga para ela. Proteja o seu coração. Outra coisa, proteja o seu coração da mágoa. Lucas 15:28-29. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. O que esse camarada estava dizendo? Eu estou aqui esse tempo todo, nunca tive uma oportunidade. O filho tinha tudo. O filho mais novo, ele disse: olha, me dá minha parte aí, eu vou viver minha vida. Gastou tudo. Depois voltou, uma mão na frente, outra atrás, o pai abraçou. Aí que o outro disse: puxa, o cara voltou desse jeito, está tudo para ele, eu estou aqui, nunca me deste nada. O que ele está dizendo? Estou magoado com isso. O coração cheio de mágoa nos desfigura. Então o coração magoado nos rouba perdão. Pessoas magoadas, profundamente magoadas, não conseguem perdoar. Perdão e amor andam na mesma linha. Mesma coisa. Vem cá, agora está aí comigo, com a chuchu. O artista está aí atrás da Bíblia. É assim, gente. Você já viu isso aqui muitas vezes, mas a mágoa anda assim. Ele é um cara forte. Olha para a chuchu. Difícil, está pesado ser amiguinho. Mas a gente anda anos e anos assim. Coração magoado, é uma carga pesada. Desse jeito aí. Vai chegar um tempo que eu vou ter que lutar, encarar. Vou ter que entrar numa briga e encarar MMA, UFC, pastoreio. Será? Pessoas magoadas, enquanto não soltam, não conseguem perdoar. É verdade. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e vos prive do quê? Da graça. Enquanto isso está na minha vida, eu sou privado da graça, das revelações. A própria Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho, nem remendo de roupa novo em roupa velha. Isso quer dizer que a minha estrutura precisa mudar. E aí, enquanto eu não soltar esse camarada, eu vou carregar ele, eu vou para os Estados Unidos, eu vou levar. Mas eu quero levar uma boa lembrança dele.
E chega um momento que eu tenho que dizer: olha, eu te perdoo, eu quero andar em paz, na graça de Deus. Eu entendo que eu sou perdoado por Deus, e também me perdoo por todas as coisas. Aí ele vai em paz, e aí eu fico livre. Aleluia. E lembro, puxa, que o Hélio podia estar aqui comigo. Aí eu prosperei tanto que eu vou mandar uma passagem para você. Isso é graça. É o mover de Deus. Então proteja o seu coração, amado. E irmãos, deixa eu falar uma coisa muito profunda para nós nessa noite. A maior necessidade da igreja, das pessoas, é serem curadas profundamente na alma. É uma necessidade maior. Eu não tenho dúvida disso. Nós chegamos para Cristo e Ele tem poder para restaurar cada área, cada pedacinho dentro de nós. Mas eu preciso abrir a porta do meu coração. Por isso se torna impossível ter mudanças enquanto essa questão não é estabelecida. Então, no nome de Jesus, proteja o seu coração disso. O irmão mais velho, ele tinha tudo e não percebeu que tinha. Uma outra coisa, proteja o seu coração da incredulidade. Abacuque 3,12: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Incredulidade impede o mover de Deus. Jesus falou: não pude fazer quase nenhum milagre aqui por causa da incredulidade. O Senhor de casa não faz milagre. E digo mais para nós nessa noite: nós temos que proteger o nosso coração dessa visão, dessas questões. Deus quer fazer grandes coisas e eu preciso proteger o meu coração. O coração incrédulo nos distancia de Deus e das suas promessas. Deus tem promessas, mas eu não creio nessas promessas. Aqui não vem, mas lá pode. Que incoerência, que paradoxo. Se o mesmo Deus opera tudo em todos, eu tenho que ser o primeiro a declarar: Deus pode todas as coisas e pode começar através de mim. O coração incrédulo nos rouba o caminho para a salvação. Isso pode acontecer com uma pessoa, uma família, com uma cidade inteira, como foi o caso de Nazaré. Eu fiz aqui uns poucos detalhes. Diga para o seu irmão: Deus não faz mais por causa da incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. E nós precisamos abrir o nosso coração, nos proteger dessas coisas. Aleluia. Então a incredulidade na vida da igreja, na vida da pessoa, impede que as promessas de Deus sejam estabelecidas. Abraão creu e a Bíblia diz que isso lhe foi creditado e imputado para a vida dele. E Deus proveu, Deus realizou, e Deus trouxe à existência as coisas que não existem, as coisas que não são, já são. Aquele que crê, vê a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou tendo uma dificuldade com esse brinquedo. Obrigado, irmão. Aleluia. Obrigado, querido. É uma bênção.
você que as maiores feridas, elas sempre vão vir de pessoas. E observando, as pessoas mais próximas de nós são as que vão trazer as maiores feridas. E é bem assim: pais, cônjuges e filhos. As maiores feridas sempre têm a ver com gente que são significativas para nós. Por isso nós temos que proteger nosso coração, proteger a nossa vida. Diga para o seu irmão: quanto mais nós amamos uma pessoa, maior é a ferida. A Bíblia fala de José, e você sabe o que aconteceu com José. Tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Gênesis 37, 28. Então, queridos, se o seu coração está ferido, isso tem trazido ansiedade, tem maquinado dentro do teu coração o mal, você está duro, arrogante, magoado, incrédulo. Então Deus quer curar você nessa noite. Diga para o seu irmão: Deus quer curar o seu coração que está sangrando nessa noite. Deus quer curar. Então hoje é tempo de cura, é tempo de libertação. E eu creio que Deus quer fazer isso no nosso ser, no nosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia fala de Ruth. A Bíblia fala de Noemi. E a Bíblia fala que ela saiu de Belém, que se chama Casa do Pão, e ela foi buscar provisão em Moabe. E ela foi para Moabe com a sua família e voltou sem o seu marido, sem seus 2 filhos, mas trouxe junto a sua nora Ruth. Diga para o seu irmão: ela sofreu. Ela mesmo disse: não me chame Noemi, me chame Mara. Amargurada, me chame Mara. E a Bíblia diz que ela voltou, para Belém para reconstruir. E ali Deus começou a fazer algo na vida dela. A Bíblia diz no verso 8 do capítulo 1: que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ela agradeceu. E uma das coisas importantes aqui para proteger o coração é você se tornar uma pessoa agradecida. Diga: se você for uma pessoa agradecida, você terá paz. Pessoa agradecida, gente que rende graças em todas as circunstâncias. Então, mesmo no sofrimento, teu corpo será saudável. Ninguém está livre de sofrer, de passar por circunstâncias, mas eu posso passar saudável. Amém ou não amém? Eu posso continuar, é difícil, mas eu vou continuar e vou passar pela prova. Mas eu não vou cair. Outra coisa, o verso 9: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido, e então dê-lhes beijos de despedida. Então você se torna uma pessoa generosa quando você protege o coração. Amém?
pessoas que estão bem são pessoas generosas. Porque a generosidade faz liberar um hormônio chamado endorfina. Quando você faz o bem, você libera endorfina, sensação de paz, alegria. Agora, quando você está com dureza de coração e aquilo de muita raiva, você faz surgir a adrenalina. O medo gera adrenalina. Mas quando você libera generosidade, amor ao próximo, você libera endorfina. Você é abençoado. Aleluia. Outra coisa, você se torna uma pessoa de compaixão. Mas elas começaram a chorar e lhe disseram: não voltaremos com você para junto de seu povo. Não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas. O coração bom, curado e transformado consegue bater mais pelo outro do que pelo dele mesmo. Compaixão faz você olhar um pouco mais para o outro. Compaixão traz mudanças. Diga para o seu irmão: compaixão não gera crítica. Compaixão não gera crítica. Outra coisa, você se torna uma pessoa perseverante. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Quem tem um coração ruim sempre ficará pelo caminho, mas os de coração bom verão a glória de Deus e herdarão a boa terra. Quem tem um coração ruim vai ficar pelo caminho. Diga para o seu irmão: faz o ruim, quebra assim. Faz de honra não. Faz o ruim, quebra. E não chega. Porque não persevera. Em nome de Jesus. E você reafirma os seus valores. Versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei, e ali serei sepultado. Valores. Proteja o seu coração e você vai reafirmar seus valores. Aonde fores irei, obediência. Onde ficares, ficarei, compromisso. O teu povo será o meu povo, lealdade. O teu Deus será o meu Deus, fé. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, fidelidade. Tudo isso gerado com o coração que está protegido, que não está deixando questões entrar. E seguindo aqui, Ruth 2, 4 e 5 diz: naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz e perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Você é surpreendido pelos agrados de Deus. Quando você está buscando a Deus, protegido por Deus, seguindo o Senhor, coração sincero, protegido por Ele, a bondade de Deus te surpreende. Amém?
Você é surpreendido pelo que Deus pode fazer. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem Boaz para você também. Para cada um, Deus tem Boaz. O coração protegido tem Boaz. Então fique com o coração bom, que o seu Boaz vai chegar, a sua bênção, o seu milagre acontecerão. Os milagres vão acontecer quando Deus, com Deus você não perde, vai sarar, você vai voltar a sorrir. É isso aí. Com Deus você não perde. Você pode dizer para o seu irmão: com Deus você não perde, com Deus você volta a sorrir. Amém? Com Deus você volta a sorrir. E é desse jeito. É desse jeito aí. Outra coisa. Você acredita na soberania e nos cuidados de Deus. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Diga para o seu irmão: Deus está com os seus olhos para esse momento, na situação que você está vivendo. Proteja o seu coração, querido. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. O verso 11 diz que Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com o povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Cuidado de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa: quando você está curado profundamente, está em Deus profundamente e anda com Deus, Deus é a solução para tudo. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a Bíblia quer dizer que Deus se torna a minha necessidade. Deus supre a minha necessidade. Ele se torna o que eu preciso. Amém? Ele se torna o que eu necessito. Eu só tenho que proteger minha vida, proteger meu coração. E seguindo, você experimenta a abundância de Deus. Na hora da refeição, o Boaz disse: venha cá, porque um pedaço de pão, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E sabe qual foi o fim dessa história? Ela se casou com Boaz. E vocês sabem quem foi o filho de Boaz? Ruth. Ele foi um dos descendentes da genealogia de Jesus. Ruth é moabita, se tornou parte da família de Jesus. Pense, quando o teu coração tem um tesouro que é o Senhor, Ele está protegido. Onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração.
a bênção é nossa também. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E Davi foi o que sucedeu o trono a Jesus. Amém? Profeticamente, Deus disse: não deixarei que o trono fique vazio. Qual é a tua resposta nessa noite, meu irmão, minha irmã, querido que está aqui hoje? Você vai continuar com o seu coração apertado, ferido, ou você vai deixar Deus curar, restaurar? Você quer o coração de Noemi e Ruth nessa noite? Então, se você ouvir a voz de Deus nesta noite, não endureça o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Se você tem ouvido a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixa Deus trabalhar. E é uma pergunta para nós. Quantos querem que Jesus cure o seu coração? Essa é uma pergunta de ousadia. E ousadia para quem respondeu positivamente. Quantos querem? Quem quer receber a cura de Deus para as feridas da alma nessa noite? Levante a sua mão. Você pode ficar de pé. Ele ficou na tua mão. Você que levantou a mão, fique de pé. Vamos orar. Proteja o seu coração, Deus quer restaurar a nossa vida. Você pode ir à frente nesse instante. Aleluia. Isso. Vamos ter um momento mesmo. Instrumental tocando. Você vai olhar para o teu coração nessa noite.
Espírito Santo quebra o jugo. Vamos orar. Vamos ungir a sua vida declarando que o jugo é quebrado. E se você quer entregar o coração para Jesus, vai fazer outra coisa essa noite. Deus ama você, querido. Deus ama. É porque Deus te ama que essa palavra é ministrada hoje. Um ano de mudanças, também é um ano de cura, um ano de restauração. Amém?